Bom dia. Bom dia, meninas. Oi, Sônia. Dia. Tudo bom? Bem, e vocês? Tudo bom também. Oi, Diana. Tudo bem? Bom dia, Rê. Tudo bom? Vamos começar o nosso semestre. Cadê as meninas? A Ju tá aí também. Ju, tá por aí? Só ela abrir a câmera, a gente já começa. Um monte de papel hoje, gente. Voltando de férias, preciso organizar o cérebro, né? Dar uma freada no raciocínio, né? A Calácia tá chegando. Vamos lá. Deixa só a Calácia entrar, a gente já começa. Passaram bem o mês de julho? Diana, eu vi lá no retiro, né? Oi, Calácia. Então vamos lá, gente. Vamos começar o nosso semestre. Tá bom, Ju. Fica tranquila. Vamos começar o nosso semestre, né? Então, bem-vindas. Estou muito feliz de estar aqui de novo para a gente dar sequência à nossa pesquisa. É, a gente entra agora no nosso. Tá me ouvindo, Calaça? Agora, estava tudo mudo. Bom dia. Pronto, bom dia, chegou. A gente está se organizando, eu estava falando disso. A gente chega de um período de uma certa pausa, a coisa É, tem um outro ritmo, né? Então vamos respeitar o exato. ritmo também, tá tudo certo. Eu tô com um monte de papel aqui porque meu cérebro também não tá com as sinapses muito ativas. É, a gente vem de um semestre onde a gente fez uma pesquisa sobre as estruturas de suporte ao pulso, né? Trabalhamos bastante, da onde nasce o pulso, o que sustenta o pulso, e agora a gente começa a entrar numa fase que não é só uma pesquisa de estruturas, mas de como a gente pode manejar essas estruturas. A gente começa a entrar, a gente está numa transição, a gente ainda vai trabalhar um pouquinho essa percepção para começar a entrar de fato na autorregulação, né? Então hoje é uma aula bem importante que a gente faz a passagem do que é a motilidade, do que é esse movimento que nasce dentro das nossas células, para o nosso movimento muscular, para a nossa ação no mundo, que é o que o Stanley chama da motilidade ao movimento, são coisas diferentes, né? Então, tudo, tudo que a gente faz na vida precisa de movimento, tudo que é vivo pulsa e se movimenta. E a base de qualquer movimento é a nossa excitação interna, que o Stanley vai chamar de motilidade. Então, isso que acontece dentro das nossas células, o movimento de expansão e contração, o pulso espiralado, a força de propulsão, lá na frente vira ação muscular, mas é um processo, né? Então, a motilidade que nasce dentro das nossas células, que é a nossa camada líquida, que vem lá do nosso corpo herdado, das nossas três camadas embriológicas principais, ecto, meso e endo, né? Essa estrutura herdada, líquida, é a fonte da nossa identidade. Esse padrão pulsátil que nasce dentro das nossas células dá origem a quem eu sou no mundo, né? Então, dependendo da forma como eu estou pulsando, é como eu vou ver o mundo, como eu vou responder ao mundo e como eu vou receber o mundo. Tudo bem até aí, né? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, tá bom? Então, é essa força de expansão e de contração que dá origem a todo e qualquer movimento. Então, tudo que se movimenta tem um processo organizador por trás. O processo organizador é essa força de expansão e contração que nasce dentro das nossas células e que tem ritmo, que tem tônus, que tem pressão.
né? Os nossos tecidos, eles são maleáveis, as nossas membranas são maleáveis e elas respondem com pressão, com mais pressão ou com menos pressão, endurecendo os nossos tubos ou trazendo maleabilidade para os nossos tubos. Isso também vai dizer da nossa qualidade de movimento, da nossa qualidade de ação no mundo, né? É, então, dentro das nossas células, nesse caldo metabólico, é que nascem todas as nossas sensações. A fonte dos nossos pensamentos, a fonte das nossas emoções e das nossas sensações estão nesse caldo metabólico. Isso é bem importante da gente entender, porque quando a gente começa a trabalhar com a prática formativa, com o esforço muscular voluntário, a gente vai mover o nosso metabolismo. Por isso que às vezes, quando a gente faz uma prática minimalista ali, só na pontinha dos dedos, com as mãos, às vezes a gente acaba a prática com um certo cansaço, uma certa sonolência, um estado mais líquido. Já sentiram isso? Já perceberam? A gente não fez nada extenuante. Uma pequena prática e já traz uma sensação de uau, trabalhei muito, porque de fato trabalhou mesmo. Porque o trabalho do esforço muscular que a prática propõe move o nosso metabolismo. A prática formativa muda a formação da cadeia de proteínas dentro das nossas células, mexe lá com o nosso RNA. Então, mexe mesmo com estrutura, né? Mas vamos voltar para o nosso assunto. Então, é, essa motilidade, que é o nosso processo líquido que está dentro das células, é a nossa liquidez a serviço da vida que quer ser corporificada. A gente já falou dessa frase muitas vezes, né? Quer ser corporificada, quer se cristalizar em movimento muscular. Então, quando a vida se faz ali dentro do útero, quando as células começam a se desdobrar, duas vira quatro, e o neném vai se desenvolvendo, os músculos esqueléticos ainda estão adormecidos, eles estão inativos. O movimento do bebê dentro do útero da mãe vem da motilidade dos órgãos do bebê. O bebê também tem órgãos. E as células do bebê também estão expandindo e contraindo. Então, quando o bebê faz os movimentos lá dentro do útero de expandir, recolher, torcer, né? Porque mexe dentro da barriga da mãe, é a motilidade dos órgãos internos que estão fazendo essa força de propulsão que ajuda a ativar o movimento, né? Então, esses são os primeiros movimentos. A motilidade de dentro das nossas células, seja quando a gente é uma criança ou um adulto, não importa, é que vai nos dar a sensação de tô cheia, tô preenchida, ou tô esvaziada, tô murcha, me sinto expandida, me sinto encolhida. Tá dando para acompanhar da onde vem essas sensações? Tá. Então é esse fluxo interno, ele é involuntário, a gente não tem consciência dele ainda, é pela própria força de expansão e recolhimento que esses pequenos movimentos vão acontecendo. Então é bem importante a gente salvar que o movimento da motilidade, movimento de dentro das células, é involuntário, é a fonte da nossa subjetividade. É diferente do nosso movimento de ação no mundo. O movimento mecânico do corpo, que vai, que volta, que expande, que recolhe, que puxa, que levanta, que senta, é muscular. A gente precisa de músculo esquelético para agir, para pegar um copo, para levantar, para sentar. E isso só vai acontecer a partir do momento que a gente começar a ativar a nossa cadeia muscular esquelética, né? Então, quando o bebê está lá dentro do útero, esses músculos ainda estão inativos. O movimento do bebê vem da peristalse, vem da motilidade de dentro das células. Então, ele tem alguns movimentos ali que acontecem de forma inconsciente. Quando o bebê faz o movimento para sair de dentro do útero, é o ápice da motilidade. Ele não tem consciência, mas é o ápice da motilidade, porque ele vai empurrar, vai buscar e vai tentar sair, né?
É instintivo, exato, Carlaça, é instintivo, esse é o ápice da motilidade. E esse movimento da motilidade é o precursor dos nossos movimentos de ação no mundo. É daí que vem a origem do nosso comportamento, é daí que vem a origem da nossa identidade, de como a gente é no mundo agora, né? Eu tô querendo abrir janelas aqui no meu pensamento, mas eu não vou abrir porque já é bastante complexo. Eu tenho que fazer meu recorte aqui. Então, esses pequenos movimentos de buscar, trazer, empurrar, que ainda são instintivos, eles são a base do movimento que vai nos tirar dessa motilidade instintiva animal, inconsciente, involuntária, para o movimento consciente, voluntário, humano. Então, buscar, trazer e empurrar são os três movimentos que nos tiram da motilidade animal, involuntária, para o movimento humano, voluntário. Buscar, trazer e empurrar. A gente vai trabalhar bastante isso hoje, né? Que é o que o bebê faz dentro do útero. Então, quando ele sai e ele começa a querer engatinhar, que ele estica a coluna, que ele empurra o chão, que ele move o pescoço, ainda tá com a barriga no chão, ainda é bem instintivo, mas ele começa a ativar a cadeia muscular esquelética, né? Esses movimentos que ainda são instintivos começam a chamar a cadeia muscular esquelética. Quando isso começa a acontecer, a gente começa a desenvolver o nosso córtex. Córtex e músculo estão diretamente associados. O Stanley fala em alguma parte do livro da Anatomia Emocional que os músculos e o cérebro podem ser considerados o mesmo órgão. Eles têm a mesma estrutura, a mesma geometria. Então, músculo e cérebro estão diretamente conectados. É daí que nasce a prática da psicologia formativa. Foi dessa grande sacada, né? Porque quando a gente começa a ter músculo, a gente começa a desenvolver córtex, que tem ação volitiva no mundo. Não só cognição, mas ação de vontade, de escolha, né? De poder editar um comportamento. Então, músculos e cérebro têm a mesma geometria e podem ser considerados como um único órgão. É isso que o Stanley fala, né? Então, quando o bebê começa a se esticar e começa a ativar os seus músculos esqueléticos, começa a ativar também o nosso córtex, né? É aí que a gente começa a ter o desenvolvimento da linguagem, da cognição e do esforço muscular voluntário. É aí que nasce a psicologia formativa, né? A pulsação, quando os músculos esqueléticos começam a ficar ativos, essa pulsação da motilidade, ela começa a mudar, as marés de motilidade começam a mudar e dá origem aos movimentos cinéticos emocionais. Por que que é cinético e emocional? O movimento é cinético porque tem deslocamento, né? O movimento ele implica em sair de um lugar e ir para o outro, em avançar e parar. Movimento cinético. Emocional porque nasce da nossa subjetividade. As nossas emoções nascem da nossa camada líquida. Então é movimento cinético e emocional. Por isso que na prática formativa, em algum momento da prática a gente pergunta: qual é a sua experiência emocional aí? Você usa o seu esforço muscular voluntário para fazer um contorno na membrana, perceber o que está acontecendo dentro de você e tomar posse, tomar consciência. Você leva para o córtex lê o que está acontecendo dentro do corpo e a gente nomeia. Puxa, estou encolhido, estou com medo, ou estou expandido, estou me sentindo firme. Então, um movimento cinético emocional. Então, a gente passa a traduzir a nossa peristalse, passa a traduzir a nossa motilidade em movimentos voluntários, em ações voluntários. Então, é esse processo de amadurecimento da nossa camada muscular, do nosso
processo motor que vai ajudar a desenvolver o córtex. E junto com o desenvolvimento da camada muscular, a gente não só desenvolve o córtex, mas a gente desenvolve também o nosso mundo psicológico e o nosso mundo emocional. Tá tudo conectado. Antes é tudo involuntário. É a vida querendo fazer forma. A partir do momento que a gente tem músculo, a gente pode agir sobre o como a gente quer fazer essas formas, né? Então, a motilidade é a base da nossa vida emocional e os movimentos envolvem o domínio dos nossos padrões involuntários. Eu vou repetir isso porque isso é super importante. A motilidade, que é o que acontece dentro das nossas células, é a base da nossa vida emocional. É involuntário, vai acontecer. Quando a gente começa a desenvolver córtex, quando a gente começa a desenvolver musculatura esquelética, movimento de ação no mundo, é, é aí que a gente precisa, para a gente poder ir para o mundo, a gente precisa dominar os nossos instintos involuntários. Como que isso acontece? Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando a gente começa a usar o nosso esforço muscular voluntário, isso interfere na nossa velocidade de resposta. Se eu fizer alguma resposta instintiva, ela tem uma determinada velocidade. Eu faço isso desse jeito. Eu vou lá e faço. Quando eu passo a usar a minha escolha a partir do córtex, do meu esforço muscular voluntário, eu posso fazer uma pequena pausa, eu posso frear a minha ação e escolher como eu quero fazer aquilo. Eu mudo a velocidade de resposta. Então começa a aparecer aí um equilíbrio entre motilidade, mundo involuntário, né, instintivo, que são na verdade reações, não são respostas ainda. Uma diferenciação entre o mundo involuntário e o mundo voluntário, entre a motilidade e o movimento, entre o instinto e a escolha, o controle. A gente fica entre esses dois mundos. E aí é que mora a chave da prática, porque se eu aperto demais, se eu me uso com esforço muscular voluntário muito intenso, eu mato a minha vitalidade. Se eu me uso com esforço muscular voluntário frouxo, porosa demais, a minha motilidade também se esvai. Então eu vou para uma ação no mundo sem contato interno, sem sentir as informações que vêm de lá de dentro do meu metabolismo. Por isso que escolher com que grau de pressão eu quero fazer qualquer coisa é que nos dá a liberdade de ser quem a gente quer ser. A gente sai do instinto e escolhe o como. Então, tem um gradiente de regulação de tônus e de pressão, para que você se mantenha em contato com essa subjetividade, que é a fonte da nossa identidade, que tem muita informação importante ali disponível para a gente poder agir no mundo a partir desse lugar. Então, se a gente se aperta demais, a gente perde o contato. Se a gente se afrouxa demais, a gente também perde contato. Tudo bem? Tô meio enrolada na minha linguagem hoje, que eu tô voltando de férias, mas tá bom. Então, esses reflexos internos, eles vão sendo gradualmente substituídos por movimentos voluntários, com um certo controle, com um certo agenciamento pelo uso do nosso córtex, tá? Então o córtex vai ler a pulsação da nossa motilidade, ela vai receber, o córtex vai receber essa informação e vai devolver para os nossos músculos uma forma de agir no mundo a partir da nossa escolha. A gente começa a escolher com quanto de intensidade eu quero responder a qualquer coisa. Não é mais uma resposta instintiva e imediata.
Eu posso escolher como e com que velocidade. E isso a gente está falando de esforço muscular voluntário. O Stanley, quando ele escreveu Anatomia Emocional, o Anatomia Emocional acho que é de 92, se eu não estou enganada. Ele ainda não fala de esforço muscular voluntário. Ele faz um adendo do Anatomia Emocional, eu vou trazer para a gente assistir num DVD que ele publicou em 2014, que aí ele começa a nomear realmente o que é esforço muscular voluntário, o que é esforço muscular cortical voluntário, mas é sobre isso que ele está falando, é o uso da musculatura esquelética em associação com o córtex para a gente definir com que grau de pressão a gente quer ir para o mundo, né? Então a gente começa a traduzir a nossa peristalse, o córtex lê a peristalse, a gente fica com variações de comportamento disponíveis quando isso acontece, a gente consegue variar com que velocidade a gente quer responder para poder agir no mundo, né? Então, essa é a mãe da prática formativa. Ele é um catalisador, o esforço muscular voluntário é um catalisador da relação entre a função cortical e a função muscular. A gente passa a fazer uso do córtex para poder responder de uma forma mais, mais autônoma, né? Com mais gerência sobre o como a gente quer trabalhar, né? Para poder agir volitivamente. A nossa identidade ela está diretamente relacionada com isso, com o como a gente faz o que a gente faz. Por isso que é tão importante a gente pesquisar o nosso padrão herdado de movimento e de pulsação. Como eu faço o que eu faço? Com que velocidade? Com que intensidade? Com que pressão o meu corpo herdado está organizado? Porque é a partir desse lugar que a gente consegue agir sobre, né? Levando para o córtex, puxa, eu sempre faço isso desse jeito e não funciona mais. Em algum momento a gente se dá conta que algum comportamento não é mais tão funcional, né? A gente agiu a vida inteira assim e não quer mais agir daquele jeito. Quando a gente toma consciência disso, a gente começa a criar novas sinapses. Então, o esforço muscular voluntário ajuda a gente a agrupar neurônios, novas sinapses, para variar comportamento, fazer diferente algo que não funciona mais. Então, o esforço muscular voluntário ajuda a gente a criar novas sinapses. Então, por exemplo, vou dar aula, vou pegar um exemplo meu aqui. Eu preciso me organizar toda vez que eu preciso mexer no computador, porque isso para mim é um desafio, é um estresse. Eu estou me trabalhando para isso. Então, como eu já sei que isso para mim é um desafio, eu preciso me organizar. Como eu já faço isso já há algum tempo, eu já tenho algumas sinapses disponíveis para que eu possa fazer isso da melhor maneira. Toda vez que eu reentro nessa forma, toda vez que eu venho aqui dar uma aula e eu preciso me organizar, eu agrupo mais neurônios vão sendo convocados. Esforço muscular cortical voluntário. Eu já tenho alguns neurônios, eu já tenho alguma memória, eu reentro, chamo meu córtex e me organizo. Em algum momento, esses grupos de neurônios vão se conectar e vão formar um mapa neural. E aí a gente vai chamar isso de esforço cortical muscular voluntário. Então, tudo começa no esforço muscular voluntário, que é esse momento que o córtex recebe a informação e disponibiliza para a gente uma variação de comportamento. É a primeira vez que eu me dou conta. Na segunda vez que eu reentro, eu já agrupo novos neurônios, esforço muscular cortical voluntário. Eu reentro, até que esses neurônios se encontrem e formem um mapa. Isso é esforço cortical muscular voluntário. Quando forma um mapa, está disponível. Eu não preciso mais pensar para poder chamar aquele comportamento que eu quero. Ele está dado, ele estabiliza, ele se sobrepõe a um mapa antigo. Por isso que
A gente começa a entrar agora num momento super importante, que a gente vai aprender realmente a fazer a autorregulação a partir das estruturas do nosso corpo, né? Produzir novas rotas, variações de comportamento para poder responder de uma maneira mais adequada. E todos nós, todas nós, somos capazes de influenciar em maior ou em menor grau a nossa presença no mundo. Mas isso não é uma ideia, isso é uma atividade física. A gente precisa usar músculo para fazer isso. Deus chegou. Minha fala hoje foi meio truncada, mas saiu. Conseguiu aí, Diana? Então, hoje a gente vai falar disso, de como a motilidade se torna movimento e como esse movimento nos permite visitar o nosso córtex e usar o nosso córtex para poder agir voluntariamente no mundo. Fala, Calaça. Não, só quero dizer que tudo isso é muito precioso e que você trouxe com muita clareza. Obrigada. Obrigada. Para mim não ficou uma sensação de muita clareza porque eu ainda estou meio dormindo, mas acho que chegou, né? Então, nas próximas aulas, eu vou trazer esse DVD, que é uma dobra do livro, o Anatomia Emocional. É um DVD que eu comprei quando eu tive em Berkeley, e não sei se existe isso em português, ele está todo em inglês, mas a gente vai fracionando o que nos interessa e vai discutindo em cima, para vocês terem acesso às imagens que o Stanley produziu para exemplificar o que é o esforço muscular cortical voluntário, tá bom? Então, bora lá, vamos trabalhar, gente. Então, a gente vai começar. Deixa eu só ver aqui a música. Beleza. Então, a gente vai trabalhar com essa percepção fina do que é a nossa motilidade, do que é esse movimento que está dentro das células, como essa motilidade dá origem aos primeiros movimentos que nos tiram da coisa instintiva animal e nos trazem para o movimento humano. Buscar, empurrar e trazer, tá? São os três primeiros que a gente vai trabalhar hoje. Então, vamos sentar aqui numa posição que seja confortável. Se você quiser apoiar o seu quadril, enfim, alinhar a sua coluna. Fecha um pouquinho os seus olhos aí, fazendo uma respiração bem profunda. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Vai fazendo a transição desse mundo cognitivo, de escutar uma informação, para poder receber as suas próprias informações internas. Isso é uma transição na sua qualidade de presença. Tem um tempo para isso acontecer. Então, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Vai se conectando com o peso do seu corpo, sentindo o contato com o chão, o peso, a pressão, o contato, a sua camada mesomórfica, né? Com quanto de tônus você está organizada aí agora. Percebe a temperatura do ar tocando a pele, penetrando a respiração. Percebe a luminosidade, mesmo com os olhos fechados. Percebe também a velocidade dos seus pensamentos, né? A gente está percebendo como é que está a nossa camada ectomórfica agora. Estamos mapeando camada por camada. E respira, respira grande, respira pelo nariz.
vai entrando em contato com a camada mais profunda, sua camada endomórfica, visceral, líquida. E percebe qual é a qualidade da sua presença aí agora. Como é que as suas camadas estão dialogando? Com quanto de tônus, de pressão, de intensidade, de velocidade. Observa se essa qualidade de presença que você tem aí agora te dá um contato maior na superfície ou na profundidade. Se você está mais no mundo de dentro ou mais no mundo de fora. Toma tempo para se perceber. A gente vai começar a ativar a nossa pulsação para isso poder ficar mais nítido. Então, respirando pelo nariz, vai ativando a sua respiração. Tenta alinhar a sua coluna, sentar sobre os isquios. E respira grande. Respira do umbigo em direção à cabeça. Preenche as suas bolsas. E expira grande também, esvaziando as suas bolsas, percebendo o quanto de expansão e o quanto de recolhimento você está conseguindo fazer aí agora. Vai mais uma vez, inspira grande, solta o ar. E a gente vai na próxima respiração inspirar grande e reter o ar com os pulmões cheios o tempo que você puder sustentar a sua respiração. Inspira grande, sustenta o ar com os pulmões cheios e solta. Ao esvaziar a sua respiração, toma um tempinho para perceber o que acontece dentro. E vai mais uma vez. Inspira pelo nariz, retém o ar. A gente está ativando a nossa pulsação, a nossa motilidade. Uma última vez. Tudo no seu tempo, o tempo que você puder reter o ar com os pulmões cheios. E ao esvaziar, deixa a sua respiração acontecer sem esforço. E você vai só mapear o que está acontecendo dentro de você. Para toda e qualquer percepção que você tiver, você vai sinalizar movendo apenas um dedo de qualquer mão que você queira. Então, silencia, deixa a respiração acontecer sem esforço. Qualquer coisa que você perceba, você sinaliza movendo um dedo da sua mão, ativando a sua capacidade perceptiva, percebendo o que acontece nos seus tecidos, percebendo essas pulsações que produzem sensação, que o cérebro recebe e traduz. Observa de onde vem o que você percebe, se é da superfície ou se é da profundidade. Observa a qualidade da sua pulsação. Qual é o seu padrão de movimento interno? É um padrão rápido? É um padrão lento?
É um padrão mais visceral, é um padrão mais imaginativo, neural. Que experiência você tem de você aí agora? De preenchimento, de esvaziamento, de expansão ou de recolhimento? Quando você estiver satisfeita com essa pequena pesquisa do que está acontecendo dentro, volta a respirar com consciência. E agora a gente vai usar a respiração completa, usando as 3 bolsas. Começa respirando na barriga, traz o ar até a cabeça, numa inspiração, e esvazia da cabeça até a base da coluna. Inspira de baixo para cima, expira de cima para baixo, ativando a maleabilidade dos tecidos, recuperando a qualidade de expansão e recolhimento. É uma ação voluntária agora. A gente escolhe respirar com consciência, com expansão, com profundidade, gerando calor e motilidade. Respirando só pelo nariz. Lembra que a motilidade é transmitida de uma bolsa para outra e que ela navega dos pés à cabeça. Inspira, levando a respiração até o alto e solta o ar, esvaziando, levando a respiração até lá embaixo. A hora que você tiver mais consciente do ritmo da sua respiração, continua respirando e as suas mãos vão acompanhar o movimento da respiração. Ao inspirar, você vai estender os dedos das suas mãos, só as mãos, pequeno, lá embaixo ainda, Calas, só as mãos. Ao inspirar, a gente vai abrir as mãos, estendendo os dedos, e ao expirar, a gente vai recolher os dedos na palma das mãos, fechando as mãos em punho. E se acompanha nesse movimento. As mãos são um pequeno cérebro, são uma extensão do pulso. Tem uma grande representação no nosso cérebro. As mãos têm uma grande representação no nosso cérebro. Por isso que a gente usa as mãos para trabalhar formativamente. Então, não é só um movimento de abrir e fechar. É um movimento que está convocando tudo lá dentro. Se acompanha, observa o que vem junto com o movimento das suas mãos. A velocidade das suas mãos é a velocidade da sua respiração. Qual é a sua experiência aí? Qual é a sua experiência quando as mãos estão abertas? E qual é a experiência quando as mãos estão fechadas? Com que velocidade, com que intensidade você está fazendo isso? Se acompanha. Você está pegando na mão o seu padrão pulsátil involuntário para poder agir sobre ele. A gente está pesquisando esse padrão herdado, que é a matéria-prima da nossa identidade, a fonte dos nossos comportamentos, a maneira como a gente vê o mundo, como a gente age e sente. Pega na mão como você está fazendo isso. E se você quiser dissociar o movimento da respiração ao movimento da mão, experimenta. E observa o que acontece nos seus tubos e nas suas bolsas,
quando as mãos estão abertas, quando as mãos estão fechadas. Uma última vez. E gentilmente a gente vai se preparando para abrir os olhos. Continua respirando profundamente. A gente vai aí onde você está mesmo. Inspirar, olhando lá em cima, acompanhando o movimento da respiração. Solta o ar e recolhe, apertando o queixo no peito, arredondando a coluna. Agora a gente sai do movimento das mãos e entra para o movimento da coluna. Um movimento um pouco maior. Inspira, expande, abre espaço. Solta o ar, arredonda, recolhe. Ainda é no seu padrão pulsátil, ditando a velocidade. Ainda é a sua subjetividade, o seu processo involuntário, mostrando com que velocidade, com que tônus, com que pressão o movimento vem para o mundo. Inspira, abre, mobiliza a coluna, traz flexibilidade, vai movendo as águas do corpo, ativando esse caldo celular, a expansão e o recolhimento. Isso, traz um sorriso para o rosto. Quando você se sentir pronta para agir sobre o seu padrão herdado, usar o seu esforço muscular voluntário, você vai intensificar esse movimento. Você vai agir sobre a velocidade, sobre o tônus e sobre a pressão. Começa a trazer uma variação na velocidade, no tônus e na pressão desse movimento. A coluna toda se move, não é só o pescoço, o cóccix também recolhe e também expande. Arqueia a coluna, recolhe a coluna, mobiliza todos os tubos. Não é só o pescoço, senão você vai usar só o diafragma da garganta. Abre, respira. É a última respiração. Vai voltando no eixo. Alongando as pernas lá na frente. Deixando os pés afastados na largura do quadril. Puxa um pouquinho os glúteos para você liberar os seus isquios. E a gente vai junto com a respiração, ó. Vai lá na frente buscando alguma coisa, busca, busca, busca e traz. Inspira lá na frente, buscando como se você quisesse alcançar alguma coisa e traz de volta. Traz a intenção do movimento. Buscar tem uma intenção. Trazer tem outra intenção. São os precursores dos nossos movimentos, que nos tiram da motilidade animal e nos trazem para o movimento humano. Ainda é bem instintivo, mas é a base do nosso comportamento. Então, vai lá na frente, busca, tenta alcançar e traz para perto de você. A pulsação começa a mudar, dando origem a movimentos cinéticos e emocionais. Tenta descer um pouquinho mais lá na frente, alcançar o mais distante que você puder e traz para perto de você. Ativa a musculatura das pernas, ativa os calcanhares, gruda o músculo no osso, começa a trazer tônus, começa a convocar a camada muscular mesomórfica. A nossa ação de vontade nasce nos músculos. É a última vez. Volta no eixo. Flexionando os joelhos, deixando ainda os pés afastados na largura do quadril.
Os joelhos caem para o lado direito e eu olho para o lado esquerdo. Ó. Inspira do lado esquerdo, solta do lado direito, alternando pernas e cabeça. Inspira no esquerdo, solta no direito. E começa a mobilizar a sua coluna em uma pequena torção, convidando essa força de propulsão que é sempre espiralada, para que a pulsação possa navegar dos pés à cabeça. Inspira de um lado, solta do outro. E começa a trazer ritmo para esse movimento. Agora escolhe um ritmo um pouquinho mais marcado, um pouquinho mais dinâmico, para a gente gerar calor. O calor gera vibração dentro das células, disponibiliza essa motilidade, essa energia, para a gente poder mover os nossos músculos. Inspira de um lado, solta do outro. Mais um pouquinho. Vai voltando no eixo. A gente tira os nossos pés do chão, aperta um joelho no outro e chama a sua camada muscular para dar contorno à pulsação. Um pequeno tônus nas suas membranas para dar contorno na sua pulsação. Estabiliza a pulsação. Estabilizar a pulsação é usar o esforço muscular voluntário para agir sobre isso, chamar sua camada mesomórfica. O movimento cinético é o domínio sobre os movimentos involuntários da motilidade. É isso que a gente está fazendo aqui agora. Respira, sustenta, leva o olhar lá na linha do horizonte, ativa o seu abdômen, puxa o umbigo para dentro e respira, sustenta. A respiração é o combustível. Última respiração aí. Volta apoiando os pés no chão, afastados na largura do quadril. Agora é o contrário. Os joelhos caem para o lado esquerdo, começa lá do lado direito. Ó. Inspira no direito, solta no esquerdo. E agora um pouco mais dinâmico. Vai acordando o seu corpo, acordando a sua coluna, ativando os seus tecidos de um lado para o outro. Age sobre a sua velocidade aí agora. Respira. Isso, última respiração. Volta no eixo, aperta um joelho no outro e novamente a gente vai para o Nausasana. Quem quiser esticar as pernas, estica, tá bom? Braços paralelos. A gente começa a regular o nosso esforço muscular voluntário. A ideia é que você possa permanecer na postura sem perder o contato com o seu interior, regulando com quanto de pressão você quer fazer isso, firmar e continuar em contato com o seu interior. Respira. A gente expandiu, chamou uma membrana e agora a gente está dando contorno para a nossa pulsação, para poder conhecer um pouco mais sobre o nosso próprio padrão de expansão. Respira. Aí, a última respiração. Vai apoiando os pés no chão, apoiando os joelhos no chão. A gente vai passar por cima dos joelhos flexionados, levando a perna direita na lateral. Estende a perna direita na lateral. Uma linha lateral imaginária, o joelho e o arco do pé estão na mesma linha. A gente abre os braços, ó. Vamos inspirar aqui em cima e soltar o ar descendo para o lado direito. Inspira em cima, solta o ar do lado direito. E segue no fluxo da sua respiração. A gente está o tempo todo aqui ativando a nossa pulsação, a nossa motilidade, o movimento de dentro das células
e depois dando contorno. Então, age sobre a sua velocidade para ativar a sua pulsação, a sua motilidade. Respira. Respira. Última vez. E volta no eixo. Apoia os dois joelhos no chão, deixando os pés afastados na largura do quadril, com a pontinha do pé no chão. E vamos expandir, ó. Empurra a pelve para frente, Ustrasa na postura do camelo. Empurra a pelve para frente, aproxima um cotovelo do outro lá atrás e abre o seu coração. Empurra a pelve para frente, o peito lá para o teto e estabiliza. Respira, cuida só para a cabeça não ficar abandonada, porque senão o diafragma da garganta fica comprometido e a pulsação não chega lá em cima. Respira. Isso. Última respiração. Vai voltando devagar. E a gente leva a perna esquerda na lateral agora. Acha essa linha lateral imaginária. Você já sabe o movimento. Gruda o músculo no osso. Inspira em cima. Solta o ar na lateral. Ativa a musculatura. Devolve maleabilidade, flexibilidade para os tecidos. Massageia as suas costelas para a respiração média poder funcionar. Respira. Começa a gerar calor. Isso. Vai acordando. Última respiração. E a gente volta lá no Ustrasana. Apoia os dois joelhos no chão. Pontinha dos pés no chão. A gente vai avançar um pouquinho aqui se você sentir que a sua lombar permite, tá bom? Projeta a pelve para frente. Aproxima uma escápula da outra. Empurra o quadril para frente. Empurra o peito para o teto. Observa a ação de empurrar. Tem uma intenção. E aí, quem puder, vai levar a mão lá no calcanhar. Sempre mantendo a lombar amparada. Não leva as duas mãos de uma vez só, não. E abre o coração. Abre a pelve. Ativa a musculatura das pernas. E usa a ação de empurrar. Empurrar a pelve para frente. Empurrar o peito para o teto. Empurrar. Trazer. Buscar. Os três movimentos precursores do nosso movimento cinético, que nos tiram da motilidade animal e nos levam para o movimento humano, corticalizado. Devagarzinho vai voltando no eixo. Apoiamos as mãos no chão, indo lá para o cachorro olhando para baixo, com os joelhos ainda flexionados, eleva os quadris. E aqui a gente faz um movimento de pedal. Estica uma perna, dobra a outra, espreguiça, deixa o quadril fazer uma pequena rotação para um lado e para o outro, solta a bacia, deixa esse sangue super oxigenado passear pelo corpo, levando as informações, levando o calor, ajudando a expandir. Devagarzinho no seu tempo, vem caminhando, trazendo os pés em direção às mãos, até que todo o peso esteja sobre os seus pés, em Uttanasana. Solta o tronco, solta a cabeça aí mesmo. Dá uma chacoalhadinha nos braços, nas pernas, na cabeça. Respira. Dá uma balançadinha para acordar o corpo. E na hora que você quiser,
vai se organizando para poder subir, desenrolando a coluna, vértebra por vértebra. A cabeça é a última a chegar, até que a gente possa ficar em pé. Muito bem. E a gente vai para a saudação ao sol. A gente vai fazer 3 saudações em ritmos diferentes, tá bom? Para a gente tentar pegar um pouquinho mais na mão o que é o padrão pulsátil e o que é a ação volitiva. Então, os pés unidos, Surya Namaskar A, que não tem os guerreiros, para ficar num flow melhor. Meu amor, como é que eu vou fazer isso? Vai lá dar uma olhada. Aí. Os pés unidos, os braços na lateral do corpo, alinha suas bolsas. Bolsa da barriga, bolsa do peito, bolsa da cabeça, olhando na mesma direção. E vai lá. Inspira, eleva os braços, olha as mãos lá em cima. Solta o ar, leva a cabeça em direção aos joelhos. Postura da flexão de braços, Chatuspadasana. O mergulho para a postura da cobra, Bhujangasana. Abre o peito, abre a pelve. Solta o ar. Cachorro olhando para baixo, Adho Mukha Svanasana. E vem caminhando, trazendo os pés em direção às mãos. Flexiona os joelhos. Inspira, leva os braços pela lateral. Olha as mãos lá em cima. A gente vai mais uma vez. Essa mesma sequência para acordar o corpo, e aí a gente vai fazer uma pequena variação. Então, os pés unidos, prepara. Quem já sabe pode ir no próprio ritmo. Inspira, vai lá em cima, olha as mãos lá no alto. Solta o ar, leva a cabeça em direção aos joelhos. Postura da flexão de braços, Chatuspadasana. Um mergulho para a postura da cobra, Bhujangasana. O cachorro olhando para baixo, Adho Mukha Svanasana, e vem caminhando, trazendo os pés em direção às mãos, flexiona os joelhos, inspira, olha as mãos lá em cima, solta o ar e desce. Aquecemos o corpo, agora a gente vai para o Surya Namaskar tradicional, que tem os guerreiros, e aí a gente vai fazer as variações de tempo, tá bom? Vamos junto. Os pés unidos. O tradicional é aquele que tem o trimurti, tá bom? Que a gente faz o triângulo com as mãos e acompanha lá em cima. Então vamos num flow, na sua própria respiração, depois a gente vai interferir nesse ritmo. Trazendo as mãos unidas no centro do peito. É a mesma lógica de alinhar as bolsas, de buscar o seu norte. E fazendo um triângulo com as mãos, olha para dentro do triângulo, levando as mãos lá no alto e lá atrás. Solta o ar, levando as mãos em direção ao chão. Flexionou os joelhos. A perna direita vai lá atrás num grande passo, é o guerreiro 1. Inspira, leva os braços ao centro do peito. Se precisar, apoia o joelho de trás no chão. Solta o ar, as mãos no chão. Postura da flexão de braços, o mergulho para a postura da cobra, Bhujangasana. O cachorro olhando para baixo, eleva os quadris. O pé direito que foi lá atrás, vem à frente agora, um grande passo com o pé direito à frente. Inspira, leva os braços ao centro do peito. Expira, leva as mãos no chão. Os 2 pés unidos à frente. Trimurti Mudra, olha dentro do triângulo. Vai lá no alto e lá atrás. E finaliza trazendo as mãos unidas no centro do peito. Toma um tempinho para respirar aí. Se observar, perceber a sua pulsação. A gente vai repetir essa sequência, o Surya Namaskar tradicional, segurando 3 respirações em cada postura. E aí você começa a agir sobre o como você quer sustentar cada postura.
escolhendo com quanto de tônus, de intensidade, de velocidade, de pressão. Então vamos lá. Inspira Trimurti Mudra, leva as mãos lá no alto e lá atrás. Solta o ar, levando as mãos em direção ao chão. Flexiona os joelhos. Perna direita lá atrás é o guerreiro 1 e a gente vai sustentar 3 respirações. E respira. Flexiona bem o joelho da frente. Estica a perna lá atrás. E chama a sua camada mesomórfica. Dá contorno para a sua pulsação. Estabiliza. E respira. Última respiração, postura da flexão, sustenta lá na flexão antes de dar o mergulho. 3 respirações. Empurra o chão. Empurra o chão com as mãos e com a pontinha do pé. Vence a gravidade. Dá contorno para sua pulsação interna para poder vencer a gravidade. E vai lá, mergulhou, postura da cobra, Bhujangasana. Segura lá no cachorro olhando para baixo, leva os quadris. E sustenta 3 respirações. Empurra os pés e as mãos contra o chão. Alcança o teto com o cóccix. Começa a trazer o empurrar, o buscar e o trazer para a dinâmica da sua prática. Veja o que precisa empurrar, o que precisa buscar, o que precisa trazer para você se sustentar aí. Última respiração, o pé direito vem à frente num grande passo, é o guerreiro 1 mais uma vez. Inspira, leva os braços no centro do peito. E segura no asana por 3 respirações. Observa como você faz isso, com quanto de força, com quanto de esforço. Se você mata a sua vitalidade interna, se você mantém o contato com o que acontece dentro, se você está sorrindo, se você está séria, você se organiza para sustentar a sua forma. E quando quiser, as mãos no chão, os 2 pés unidos à frente, as mãos no triângulo, Trimurti Mudra. Inspira, leva as mãos lá no alto, lá atrás. Finaliza trazendo as mãos unidas no centro do peito. E a gente vai uma última sequência de Surya Namaskar, e aí agora você vai escolher de que maneira você quer fazer isso. Com que velocidade, com que esforço. Então, inspira Trimurti Mudra no alto e atrás. Expira as mãos em direção ao chão. Guerreiro 1 com o pé direito atrás. Qual é a sua velocidade? Qual é a sua intensidade? Na sequência, o mergulho para a postura da cobra, Bhujangasana. Eu vou falando só para você saber a sequência, tá bom? Mas você pode ir no seu próprio ritmo. Fez o mergulho, cachorro olhando para baixo, e aí o pé direito volta à frente. Guerreiro 1 mais uma vez. Regula o como você quer fazer isso. E finaliza trazendo as mãos unidas no centro do peito.
Respira, percebe a sua respiração. E quem terminou, faz uma apoiar os seus joelhos e a sua cabeça no chão, na postura da criança. Embalaça, solta o peso do corpo aí. Dando um tempo para você se perceber, fazendo uma pausa investigativa de como você percebe a qualidade da sua presença aí agora, a qualidade dos seus tecidos, o espaço das suas bolsas. E se você puder observar qual é a sua experiência emocional aí agora, nessa passagem da motilidade para o movimento, que é carregada de emoção e de comportamento. Se dê um contorno para que você não perca essa pulsação, a fonte da sua vitalidade. Se dê um contorno fazendo a regulação desses padrões involuntários, usando o seu esforço muscular voluntário para dar contorno. Isso. As mãos podem ser uma grande aliada nesse momento. As mãos abertas te dão uma experiência, as mãos mais recolhidas te dão outra experiência. O que é que você precisa agora? De mais espaço ou de mais firmeza? O que o seu padrão de comportamento herdado te chama agora para dar mais contorno e firmeza ou mais espaço e maleabilidade? Vai pegando na mão essa experiência do seu padrão pulsátil, seu padrão de motilidade. E devagarzinho a gente vai subir, sentando sobre os calcanhares, subir desenrolando a coluna, vértebra por vértebra. Encaixa bem o cóccix para não deixar a lombar escapar lá atrás. E a gente vai torcer a coluna. Mão direita no joelho esquerdo, mão esquerda na lombar. Solta o ar e torce o tronco. Leva os olhos bem no cantinho do globo ocular. Respira. E deixa esse movimento de torção, que é o mesmo movimento que o bebê faz lá dentro do útero, é um movimento de saca-rolhas, né? Da propulsão espiralada, para fazer esses nutrientes circularem, fazer a pulsação navegar dos pés à cabeça. Respira. Se sentir que dá para torcer um pouquinho mais o tronco, torce um pouquinho mais o tronco.
Respira, observando com quanto de pressão você está organizando a sua torção. Se a sua respiração ficou comprometida, entrecortada, é porque você deve estar usando muita força. Então, vai buscando a justa medida do tônus, firmeza e conforto. Essa é a premissa da prática do yoga. A firmeza para dar contorno e o conforto para você poder manter o contato com o seu interior, com a sua fonte nutridora, a fonte da sua identidade. Quando quiser, vai voltando devagar, desenrolando a coluna, para a gente torcer para o outro lado. Inspira aqui no eixo, solta o ar e torce o tronco para o outro lado. E observa onde você está colocando mais tônus. Se nas mãos e nos braços, se na bolsa da barriga, na bolsa do peito ou da cabeça. E tenta regular, tenta diminuir a pressão de um lugar, veja o que acontece no outro. É uma experimentação para você poder pegar na mão as ferramentas de autorregulação. Não precisa envolver o corpo inteiro. Às vezes, se você chamar a bolsa da sua barriga, você pode desfazer um pouquinho do esforço dos braços e das mãos. Experimenta. A última respiração, vai voltando. E para quem tiver com coragem de um pequeno desafio, para a gente não sair tão molinha da prática, a gente vai fazer o Kakasana, a postura do corvo, que é como eu recruto tudo isso que está acontecendo dentro de mim para fazer um pouso sobre as mãos, né? É uma postura que chama a gente para o agora. Então, apoiando as mãos na largura dos ombros, flexionando os cotovelos lá para trás, a gente traz os joelhos perto das axilas, ativa a bolsa da barriga, puxa o umbigo para dentro e vai fazendo o contrapeso. Sente o peso da cabeça, o peso do quadril, até que você sinta que já tem uma força interna, uma estrutura interna para tirar os dois pés do chão e alçar o seu voo. Se não dá para tirar o pé do chão, não tem problema, mas vai fazendo essa experimentação. Isso, Diana. Isso. Olhando sempre para frente, afastando o queixo do peito, respira. Observa como isso afeta a qualidade de presença. Aí, a hora que você quiser voltar, vai voltando. A gente vai se organizar para deitar lá atrás no chão, para poder integrar, né? É nessa pausa que a gente faz a memória do que a gente acessou. Então, vamos buscar uma posição que seja confortável, deitando de barriga para cima, com os braços ao longo do corpo, as palmas das mãos para cima.
Os pés levemente afastados na largura do quadril. Se permitindo essa pausa. A pausa é tão importante quanto o movimento. É na pausa que as sinapses se estabilizam. É na pausa que a gente aprende. É na pausa que a gente recebe as nossas informações. Então, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Solta o peso do corpo. E a gente vai chamar mais uma camada tônica para trabalhar essa amplitude de expansão e de recolhimento. A expansão é o primeiro movimento da vida. A vida expande. E é a partir daí que as formas acontecem. Então a gente vai começar contraindo voluntariamente o nosso corpo e depois deixar que ele expanda. Então você vai contrair o seu corpo todo, os pés, as pernas, os glúteos, a barriga, as mãos, o peito, o rosto, fazendo uma careta. Contrair, contrair, contrair e depois a gente solta tudo de uma vez. Vamos fazer isso 3 vezes. Então prepara. Inspira e contrai. Contrai os pés, as pernas, as coxas, a barriga, o peito, os ombros, as mãos, o rosto. Contrai, 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 contrai. Solta tudo de uma vez. Solta. Observa quando você solta, qual é a qualidade da sua expansão. Mais uma vez, quando você se sentir pronta. Inspira e contrai, 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 contrai as pernas, os pés, a barriga, os glúteos, as costas. Contrai, contrai o rosto, contrai, 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 solta. Isso. Solta e recebe. Recebe a sua resposta involuntária. Recebe o seu padrão de expansão. A gente vai uma última vez, para isso ficar bem nítido e você poder receber as suas respostas involuntárias. Então vai lá, prepara, inspira, contrai, 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 contrai as pernas, os pés, a barriga, as costas, os braços, as mãos, o pescoço, o rosto, contrai, 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 contrai e solta. E aí solta e recebe. Recebe, se permitindo receber as suas respostas involuntárias. Observa se existe um pulso, uma vibração. Se você reconhece o seu movimento interno, involuntário, a sua motilidade. Recebe a sua motilidade.
Bem devagar. Vai trazendo a atenção de volta, percebendo o corpo em contato com o chão, percebendo as roupas tocando o corpo, percebendo a temperatura do ar tocando a pele, fazendo uma respiração profunda. Vai trazendo a consciência de volta para esse espaço, escolhendo como você quer se trazer de volta, com que velocidade, com que intensidade. Vai trazendo um movimento gentil para a ponta dos dedos das mãos, dos pés, até que você possa se movimentar, espreguiçar se você tiver vontade, até que a gente possa sentar de frente para cá. Tomar um tempinho para a gente se organizar para o dia, percebendo a nossa qualidade de presença aqui e agora, aonde você está habitando mais, se o mundo de dentro ou o mundo de fora, se existe interlocução entre o mundo de dentro e o mundo de fora, com quanto de firmeza e com quanto de maleabilidade você termina a sua prática. Toma um tempinho só para você refletir o que que você pôde aprender sobre o seu próprio padrão pulsátil, seu processo organizador, sabendo que você tem essa função inata de regular com quanto de presença você quer estar em cada atividade do seu dia, com que qualidade de presença. E assim a gente vai se preparando para encerrar essa prática, trazendo as mãos unidas no centro do peito, para agradecer e oferecer essa energia que nós fizemos circular, para que todos os seres sejam prósperos, felizes e eternamente livres. Namastê. Muito bom. Obrigada pela presença. Obrigada pelo começo do semestre. Chegou, gente. Hoje eu tava meio. Meu tico e teco não tava funcionando direito. Pós-férias. Deu, Diana? Chegou? Obrigada. Foi muito difícil para mim, Rio. Difícil, Calaça? O que que foi Uhum. difícil? Eu acho que eu entrei muito, tô até agora muito emocionada. Foi difícil vir para o movimento, porque eu mergulhei fundo na motilidade com essa prática da respiração e das mãos. Hum, Eu fui dentro da célula mesmo. E a hora que você falou, experimenta dissociar o movimento da mão da respiração, aí que eu mergulhei mesmo. sim. Aí eu falei, agora eu posso, assim, eu podia estar até agora lá, experimentando, só Hum, isso, sabe? uhum, uhum, E aí, a hora que eu vi, você já estava pedindo para mexer a coluna, para alcançar lá na frente, eu falei, como? Não tem menor condição de uhum, ir para o movimento. Agora que eu descobri onde é que está minha motilidade,
Como é que eu vou mover? Como é que eu chamo meu músculo? Não tenho nem músculo aqui. Tinha uma membrana fina e líquido. E líquido. Aham, Eu aham, virei um oceano, assim, sabe? aham. Minhas célulazinhas ali, ó. E aí foi muito difícil mover. Muito difícil mover. Você conseguiu chamar a sua organização para se reunir em algum movimento da mão? Ou você Nossa, sentiu que só ele que fez? é, do meio para o final, depois dos Súrias todos, quando a gente foi para Balasana, que eu fechei a mão ali, eu nunca fiz um Súria sem sentir meu músculo, gente. Era líquido subindo e descendo. Falei, não sei nem como que eu tô conseguindo fazer um Súria sem saber onde é que estão meus músculos e meus Mas ossos. no Balasana você recolheu as mãos. Recolhi um pouco. E isso te ajudou a organizar? Ajudou, mas ainda assim estava longe Então da. vamos organizar um pouquinho aí agora para você não sair assim. Vamos, É, ó, bem devagarzinho se acompanhando, ó, se acompanhando. Vai trazendo a pontinha dos dedos em direção à palma das mãos. Deixa esse movimento reverberar nos teus braços, no espaço das axilas e vê o que mais vem junto. Respira. Observa as costas, observa os ombros, dentro da cabeça e da boca. E espera um pouquinho para entender o quanto de tônus você realmente precisa para fazer a próxima ação do dia. Observa a sua qualidade de presença aí agora. Vai aos pouquinhos abrindo seus olhos. E percebendo o quanto você pode receber essas respostas, né? Nessa pesquisa de padrões de motilidade, que vão se apresentando novas nuances, né? Tudo é você. São possibilidades de comportamento, são variações de intensidade. Então, quando a gente está muito acostumada com um determinado padrão e experimenta um novo, isso causa mesmo um estranhamento, né? A prontidão da ação, ela muda. se eu tivesse que ficar aqui ainda, sabe? Parece que eu acessei um lugar que eu acho que eu precisava ir mais nele, sabe? Eu senti um chamado, assim, tipo, fica aqui, fica aqui. Ok, Mas eu tenho que dar aula agora. ok. Então se organiza um pouquinho. Sente o teu corpo em contato com o chão, solta o peso dos joelhos. Isso. Agora começa a usar o seu esforço muscular voluntário para organizar a sua presença. Você tem essa habilidade. Talvez você esteja com uma presença um pouco mais molinha, mais maleável, mas ela também é uma presença. Uhum. Foi muito, assim, contrastante, sabe? Porque eu comecei te ouvindo, né, bem interessada e com muita vontade de mover. Naquele padrão de prontidão, oba, vamos mexer o músculo, né? Aham. Vamos chamar a camada meso.
E Aí diga, vem essa professora que faz mergulhar lá nas profundezas. nossa, esse final de semana eu subi aqui o Pico do Lopo e teve uma hora que a gente estava chegando lá no cume, e aí eu fui escalando uma